Jesus. Pode tomar o vosso assento, por favor. Quero bendizer a Deus pelo privilégio que Ele está me dando de estar novamente neste lugar desde ontem, numa alegria, e só Deus é que nos pode propiciar essa alegria. Quero mais uma vez agradecer o pastor Lailton pela sua amizade, pelo seu carinho, e permitir que nós mais uma vez assumamos essa tribuna para pregar a palavra de Deus. Também quero estender meus agradecimentos ao maestro Isaías, a sua esposa, a irmã Luciane, que tão carinhosamente nos convidou para estar aqui depois de 2 meses. 2 meses atrás eu estava aqui. Eu participei da reunião retrasada na sede. Deu 2 meses exato hoje que eu estive aqui nesta igreja. E o nosso irmão Isaías está propiciando esta oportunidade de retornar. E é uma alegria estar aqui do lado de pessoas que já se tornaram amigas. O Everton, que está me suportando lá na sua casa desde ontem, ele, a sua esposa e suas filhas. Estou lá ocupando o quarto, que acho que é da filha, e tirei ela, expulsei ela do quarto. Eu fiz isso outra vez com o pastor Jaime, o Jaiminho, expulsei do quarto e tomei posse. Agora estou fazendo isso lá na casa do Everton. Deus abençoe Everton pela sua paciência. Estar aqui com o pastor Jaime, que está pregando fora hoje, a irmã Leila, as suas filhas, Nara, Ana Evelyn, o Jaiminho, são pessoas que se tornaram amigas e têm abençoado a nossa vida. E participar dessa festa, da orquestra, da banda, é extraordinário. Ver a primazia que vocês têm em vossas vidas e estabelecer a música como um instrumento de adoração a Deus. Eu tenho 3 filhos, ninguém é músico em casa. A minha mulher até tentou. Quando ela chegou no número 80 da bona, né? Aí quando ela foi pegar o instrumento, ela queria tocar sax. Quando ela foi pegar o instrumento, ela engravidou. Aí não tinha ar para soprar. Aí, beleza, teve um filho, passou um tempo, ela encontrou tempo. Quando foi pegar o sax, engravidou de novo. Nasceu minha filha. Tranquilo, passou o tempo, quando foi novamente, engravidou do 3º. Eu falei, agora você não vai entrar mais na banda, não toca mais, em nome de Jesus. E aí ela está até hoje sem tocar, velho. Eu matei, eu acho que ela queria montar uma banda ela mesma. Se ela estiver ouvindo isso lá, ela vai brigar comigo quando chegar em casa, mas então até hoje está meio parado, porque a gente está com medo de vir um 4º filho. Apesar que quando eu era jovem eu tinha um sonho de ter 5 filhos, porque meu pai teve 5. Mas Deus me deu livramento, só me deu 3. Glória a Ele por isso. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Tem um tema essa festa, que eu vou deixar para ministrar amanhã. Amanhã, querendo Deus, se Deus se permitir, eu quero falar sobre a música, sobre o início da música, o ritual do culto a Deus. Mas Deus tem me incomodado com uma palavra que eu vou para ministrar hoje. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, e nós iremos ler a partir do versículo 13. É um texto conhecido da igreja, todos conhecem esse texto, e eu queria pedir em nome de Jesus, nessa oportunidade, que você não se ausentasse do seu lugar, a não ser por necessidade de criança pequena, uma necessidade urgente, mas que você ouvisse esta palavra que eu tenho de Deus para a tua vida. Não é uma mensagem que eu gostaria de pregar esta noite, não é uma mensagem que dá ibope, não é uma mensagem que as pessoas ficam alegres com o pregador, mas eu prometo a você, diante de Deus, por aquilo que o Espírito tem me dado, que depois do açoite vai vir o azeite. Então você suporte, aguente, mas é a palavra de Deus
é o que tem para hoje, é o que Deus pôs em meu coração para hoje, e eu preciso transmitir aquilo que Deus me deu. Eu não posso ser infiel com a fidelidade de Deus da minha vida. Diz o texto, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia nos fala, e também assim diz a geografia bíblica, que havia duas cidades com o nome de Cesareia em Israel. Duas cidades com este mesmo nome. Havia a Cesareia, a mais importante, mais famosa, que era a Cesareia Marítima ou Cesareia Palestina. Essa Cesareia Palestina, ela alcançava um território maior, e ela era muito famosa na época, principalmente no meio dos cristãos. E Jesus, ele ocupou uma boa parte do seu ministério pregando em Cesareia da Palestina. Ele operou muitos milagres ali, muitos ensinamentos ele ali ministrou. E a verdade é que quando você lê o livro de Atos, por exemplo, você vai ver que aquela cidade foi de suma importância para a igreja primitiva. Era para aquela cidade que os missionários vinham dos campos para descansar, repor as suas energias e então voltar para o campo missionário. Nesta cidade, eu volto a repetir, Jesus esteve muitas vezes. Todavia, a Cesareia de Filipe, Jesus só esteve lá nesta ocasião. E você só vai ler que Cristo esteve na Cesareia de Filipe, nesse texto, em Marcos e em Lucas. Mas os três textos, eles são paralelos do mesmo acontecimento. E nesta cidade, Jesus não operou nenhum milagre, Jesus não ministrou nenhum ensinamento. Mas por que então Jesus foi até esta cidade e levou os seus discípulos a esta cidade? Primeiro, nós devemos conhecer a história desta cidade, para então sabermos e conhecermos o que Cristo queria. Primeiro, quando você lê o Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 12, você vai aprender que esta cidade que ficava aos pés do Monte Hermon, ela tinha o nome de Baal-Gad. Era uma cidade dedicada a Baal-Gad, o deus da riqueza dos fenícios. E você vai ter um paralelo no Novo Testamento de Mamon,
que também é o Deus da riqueza. Mas lá no Antigo Testamento, em Josué capítulo de número 12, esta cidade era conhecida como Baal-Gad. Era uma cidade totalmente dedicada a esse Deus, e ali se cultuava esta divindade. Segundo os historiadores, havia neste lugar uma grande rocha cortada, aonde os pagãos vinham para oferecer sacrifício a Baal-Gad. E esta cidade, ela ficou conhecida por este nome até os anos 400 antes de Cristo, que foi quando os gregos, eles dominaram a terra, conquistaram as terras e conquistou a Palestina por Alexandre o Grande. E quando eles conquistaram a Palestina, eles mudaram o nome daquela cidade, e ela não se chamou mais Baal-Gad, mas ela passou a se chamar Panéias, em homenagem e adoração ao deus Pan, o deus do pânico dos gregos. Então, por volta do ano 400 a.C., esta cidade não se chamará mais de Baal-Gad, vai se chamar Panéias, e ali vai ser um centro de adoração a Pan. Este nome, essa cidade vai levar este nome até os tempos de Herodes o Grande, em homenagem ao César reinante, ao imperador de Roma. Ele vai mudar o nome desta cidade de Panéias para Cesareia, em homenagem a César. E ele vai construir nesta cidade um templo de mármore branco dedicado a César. Então, antes dos anos 400, se adorava Baal. Depois dos anos 400, se adorava Pan. E entre os anos 20 a.C., passou a se adorar a César, tendo ali um templo em adoração a César. Quando Herodes o Grande morreu e o seu reino foi dividido aos seus filhos, coube a Herodes Felipe, o tetrarca, a responsabilidade da administração daquela terra. Então, quando ele começa a reinar, ele vai reformar a cidade, ele vai estabelecer normas, reformar palácios, como também o templo a César. E para distinguir esta Cesareia da Cesareia Palestina, ele vai acrescentar o seu nome à cidade. Então agora ela vai se chamar Cesareia de Filipe, porque ele era o governante daquele lugar. Ele reformou aquela cidade. Ela continuava agora sendo um centro de adoração a César e a Filipe. Jesus então está chegando o tempo do seu sacrifício. A Bíblia, em ordem cronológica, estabelece esse acontecimento no mês de agosto do ano 28. Então, 8 meses antes de Cristo se oferecer em sacrifício a Deus. 8 meses antes de ele se oferecer, que ele vai morrer, que ele vai subir ao céu para se assentar à direita de Deus, o Senhor quer conhecer quais são as convicções dos seus discípulos. O que o Senhor quer conhecer é se eles realmente têm convicção de quem ele é, e se em momento de perseguição extrema eles vão confessar Cristo como o Filho de Deus. É por isso que o Senhor leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe. E quando ele leva os seus discípulos para aquele lugar, o Senhor quer fazer uma confrontação
O Senhor quer confrontar os seus discípulos com 3 poderes que aquele lugar representava. O primeiro poder que Cristo queria confrontar os seus discípulos era o poder das trevas, porque sempre, em toda a história daquela cidade, era notório o poder de Satanás naquele lugar. Em toda a história daquela cidade, quem reinou foi as trevas, quem reinou foi o maligno, primeiro sendo adorado através de Baal-Gade, depois sendo adorado através de Pan, e depois ele sendo adorado através de César e de Filipe. Aquela cidade é o trono de Satanás. Aquela cidade é onde Satanás reina, é onde o poder das trevas reina. Então o Senhor vai levar os seus discípulos àquela cidade para confrontá-los diante do poder das trevas. O que o Senhor Jesus quer saber é se diante do poder das trevas, aqueles homens vão confessar que Jesus é o Filho de Deus. Esta mesma confrontação Deus faz com a sua igreja. De tempo em tempo, de hora em hora, o Senhor confronta os seus filhos, ou confronta aqueles que se diz servo de Deus, com o poder das trevas. E nós nunca vimos, tanto como hoje, o poder das trevas reinando e dominando e triunfando. É notório o poder das trevas nos dias atuais. Diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno, e é verdade. Quando você olha para o mundo hoje, nunca se viu tantas pessoas drogadas, pessoas presas em vícios, como nos dias atuais. Hoje você anda pelas ruas e você vê meninas de 11 anos fazendo e praticando a sexualidade. Quando você olha para os noticiários, você vê crianças dando luz a outras crianças, e tudo parece normal. Satanás está bailando neste mundo, o homossexualismo que aumenta a cada dia mais. Quando você liga a sua televisão, as novelas fazem apologia ao adultério, a novela faz apologia à prostituição, a novela faz apologia ao homossexualismo. Quando você assiste um filme, ou quando você ouve um programa de rádio, ou quando você pega uma revista, até mesmo revista importante como a Veja, como a Isto É, ou quando você lê jornais de nível nacional, como a Folha de São Paulo, você vê esse povo, a elite, aqueles que têm o poder da mídia dominando e defendendo esse poder satânico. E quando nós nos deparamos com isso, nós contemplamos crentes que estão conformados e acomodados com a situação, crente que já não sente mais o peso do pecado, crente que vê o adultério, a prostituição e acha que é coisa normal, crente que olha para crianças na rua se prostituindo e é normal, crente que olha para 2 homens e 2 mulheres se beijando e é normal. Ei, nesses últimos dias o Senhor está confrontando a sua igreja, e Ele quer saber se nós somos pessoas com convicções, e diante deste poder nós vamos levantar nossa boca como boca de Deus e como vozes profética para dizer que pecado é pecado, que prostituição é pecado, que adultério é pecado, que homossexualismo é pecado, e a igreja é santa, a igreja é santa, a igreja é santa. Vivemos dias
em que líderes eclesiásticos não se importa mais com a doutrina da igreja. O importante é o quanto que entra no dízimo, o importante é o quanto que entra na oferta, mas não importamos mais com a vida do cidadão. O importante é se ele vai parar diante da igreja com um carro importado, porque carro importado está estado para a igreja. Mas eu louvo a Deus, porque aqui tem homens de Deus que ainda diante do poder das trevas prega a palavra de Deus e não teme ela. Qual é a tua reação diante do poder das trevas? Qual é a tua reação diante de uma criança grávida? Qual é a tua reação diante do pecado que cerca a igreja e rodeia o crente? Você é aquele que diz é assim mesmo? Ou você é aquele que, segundo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, tem a sua mente transformada e renovada pelo Espírito Santo? Você é aquele que já se contaminou e acha que isso é normal? Ou você é aquele inconformado que ainda crê na palavra de Deus? Nós estamos vendo igreja histórica, igrejas que fizeram divisão, aleluia, que tiraram o povo do meio do catolicismo e da idolatria. Lutero, essa hora, está revirando no túmulo. Calvino está revirando no túmulo, porque estão vendo os seus discípulos aceitando bispos homossexuais e aceitando homossexuais na elite da igreja. Ei, isso não pode ter aqui não. Esta igreja é a igreja do arrebatamento. Esta igreja é a igreja que defende a palavra de Deus. O segundo poder que Cristo vai confrontar a sua igreja é o poder governamental. Ele vai levar os seus discípulos diante do lugar aonde o governo do imperador é adorado. E o Senhor quer saber se aqueles homens vão confessar a Cristo diante do poder governamental. Estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, conforme profetizou Paulo. Estamos vivendo uma sociedade em que o governo faz de tudo para perseguir a igreja. Estamos vivendo uma época em que homens, eles tentam comprar o voto de alguém através de uma cesta básica, através de um programa de assistencialismo, e nós estamos quietos. Estão aprovando leis, meu amado, em que obriga pastores a fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Estamos numa época em que eles querem proibir de ter dia dos pais e dia das mães, mas sim o dia do cuidador, porque um filho de homossexual, ele pode ficar chocado psicologicamente, porque ele não tem mãe ou pai. Estamos vivendo dias em que tem leis do Congresso que querem proibir pais de registrar no cartório que o seu filho é macho ou é fêmea, mas colocar na certidão sem gênero, para que quando ele crescer, ele queira saber se ele quer ser homem ou se quer ser mulher. Leis e mais leis. E eu estou vendo uma igreja retraída. Eu estou vendo crentes que estão se vendendo a troco de um Bolsa Família. Eu estou vendo crentes se vendendo a troco de uma assistência ou de um assistencialismo. Mas a igreja é a voz profética de Deus. Quantos crentes que vai votar, não importa quem seja ele, que olha para o governo, e Deus não nos chamou para quebrar parede, nem tijolos e nem porta de comércio, não. Nós não fomos chamados para fazer arruaça na rua, nós fomos chamados para, com o nosso padrão de vida, transformar esta sociedade. Mas quando você olha para alguns crentes, ele está pouco se lixando, ele está pouco se importando. Ele acha que não é obrigação dele, que não é dever dele. Ele olha e diz: não,
os meus dias estão se acabando. Mas ele esquece que tem uma geração que vai vir após ele. Nós olhamos para o mundo e nós estamos nos vendendo aos governantes a troco de status. Aleluia. Mas eu ainda creio numa igreja que diante do poder governamental não nega Cristo e não se vende a troco de luxo ou de status, porque o que importa é sermos odiados nesta terra, mas sermos recebidos por Deus no céu. Eu não posso prender a palavra de Deus na minha vida. Você não pode viver como você está vivendo, meu irmão. Você tem que ser voz profética de Deus, boca de Deus nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Deixa o Espírito de renovar e se levante contra o pecado, pregando a santidade. Mas Cristo, ele vai confrontar os seus discípulos diante do terceiro poder, o poder da opinião pública. Por isso que ele vai virar para os seus discípulos e vai perguntar: quem diz os homens que eu sou? Eles vão dizer: um diz que tu és João Batista, outro que tu és Jeremias, Elias ou um dos profetas. Imediatamente o Senhor pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus já sabia o que a psicologia começou a estabelecer através de Jung, que diz que há uma teoria da modelagem, que nós somos o que a sociedade é, que nós somos produto do meio. Nós falamos o que a sociedade fala, nós fazemos o que a sociedade faz. É por isso que ele pergunta: quem dizem os filhos dos homens que eu sou? E depois, e vós, quem dizeis? O Senhor quer ver se eles estão contaminados pela opinião pública, se eles vão no caminho da opinião pública ou se eles vão na contramão da opinião pública. Porque o que tem de crente com medo da opinião pública não é brincadeira. O que tem de crente com medo de ir na contramão do vizinho, de ir na contramão do amigo da escola, de ir na contramão do amigo da faculdade, de ir na contramão do amigo do emprego, não é brincadeira. Ele fala e faz o que o amigo faz, para não ser contra, para não ser reputado como quadrado, como cafona, como crentinho. Só que Cristo não nos chamou para falar o que o mundo fala. Cristo nos chamou não para ser influenciado, mas para sermos agentes influenciadores neste mundo. E o que tem de crente contaminado, que vive como o mundo vive, que fala o que o mundo fala, que anda como o mundo anda. Mas Deus não te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou não para ser cópia, mas para ser modelo deste mundo. E o que tem de crente que é cópia, e cópia bem pirata mesmo, não é brincadeira. Mas eu não sou cópia de ninguém, eu sou modelo para alguém. Você tem que ser modelo para este mundo. Este mundo tem que olhar para você e tem que ver o Espírito Santo na tua vida. Este mundo tem que olhar para você e querer ser como você é e ter o Deus que você tem. Aleluia! Eu disse que não queria pregar esta palavra, Espírito Santo. Eu disse: aleluia! Glórias a Deus. Não adianta sentar neste banco, pegar instrumento, tocar bonito, cantar bonito e sair lá para fora, andar como o mundo anda. Aqui dentro é santo, lá fora está se prostituindo. Aqui dentro canta, lá fora está usando a boca para fazer pecados e pecados. Oh, aleluia!
Deus nos chamou para andarmos neste mundo, mas para não sermos influenciados por ele. É para nós sermos luz, luz, luz que brilha na escuridão. Glórias a Deus, aleluia. Crente, ele tem que ser como a garça. Você já viu alguma garça suja? E ela só anda no meio do barro, sim ou não? Mas você não vê garça suja. Ela sempre está branquinha. Alguém disse que o segredo da garça está sempre branquinha é porque nas suas penas o seu organismo solta um óleo que lubrifica as penas, e quando o barro vem, ela anda com cuidado, mas se porventura o barro espirrar e grudar na sua pena, não fica ali, ele escorrega por causa do óleo que está impregnado na pena. Porque crente que está cheio do azeite é assim, ele está no meio do barro, mas ele não se suja. Ele está neste mundo, mas quando o pecado vem nele, não gruda, porque ele está cheio do óleo do Espírito Santo de Deus. Se tem azeite aí, levante a tua mão e dê glória para ele, porque se tem azeite aí, Satanás não te pega, o pecado não te pega, porque aí tem unção do Espírito Santo. Glória, Senhor. Mas não, é tão difícil pagar o preço para ter azeite. E diz a Bíblia para todo tempo nossos vestidos sejam brancos e não falte azeite sobre a nossa cabeça. Nós temos um segredo aqui, e vou ter que voltar lá no tabernáculo que eu falei ontem, porque ao lado esquerdo, no santo, lugar santo, tinha um candelabro. O candelabro era de ouro maciço, e ele queimava dia e noite, mas 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, o sacerdote, ele tinha que entrar, e aquele pavio que havia queimado 12 horas, quando passa do horário e já está queimado, ele começa, em vez de iluminar, produzir uma nuvem preta, uma fumaça preta. Então, para que não escurecesse o ambiente, de manhã o sacerdote entrava, cortava um pavio velho, e então colocava azeite novo. E o azeite novo só era colocado depois que o pavio queimado era arrancado. Não se coloca azeite novo em pavio velho. Azeite novo só vem em pavio novo. Eu não sei se você entendeu, mas se você continuar vivendo essa vida de medíocre diante de Deus, o azeite não vem. Mas se tu deixar o Espírito Santo, nosso sacerdote, ele puxar o pavio, cortar ele e colocar um pavio novo, ele vai derramar azeite sobre a tua vida. O pecado não terá domínio mais sobre você, porque na tua cabeça vai ter azeite, é pavio novo, é iluminação nova do Espírito Santo. Aleluia. Jesus olha para os discípulos, questiona eles. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Ele não teve medo, dentro das trevas, dentro do poder governamental, dentro da opinião pública. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor para ele diz assim: muito bem, mas não foi a carne e o sangue que revelou, mas meu Pai que revelou. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se você me confessar diante dos homens, diante do poder governamental, diante do poder das trevas, as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Porque quando ele fala igreja, ele não fala de uma estrutura,
Ele não fala de um prédio, ele fala de pessoas. E são aquele crente que confessa a Cristo, que a porta do inferno não pode contra ele. O inferno até se levanta, as portas se abrem, mas tem que recolher, porque aquele crente é cheio do Espírito Santo. É esse crente que Jesus diz que vai ligar na terra, e vai ligar no céu, e vai desligar na terra, e vai desligar no céu. Tem uns crentinhos aí que querem ligar na terra. Eu disse que o Senhor de Jesus está curado, ele não cura nada, não salva nada, não liberta nada. Satanás dá risada na cara dele, porque ele não confessa a Cristo. Mas o Senhor disse: se você me confessar, tu será minha igreja, tu será minha igreja, e nada vai impedir você de triunfar na terra. Glória a Deus. Não é a prática, não é a oratória, não é a aparência, não é nada disso que fecha o inferno. O que fecha o inferno é um crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e que diante do domínio de Satanás ele não recua, mas ele perde a cabeça, mas não deixa de falar a verdade. Ele é desprezado, mas ele fala a verdade. Ele é perseguido, mas ele continua dizendo: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo. Aleluia. Deixa eu lhe perguntar, meu amado, o que você está fazendo? Qual está sendo o teu comportamento diante do poder das trevas? Qual tem sido o teu comportamento diante do poder governamental? Qual tem sido o teu comportamento diante do poder da opinião pública? Eu tenho pregado em muitos ministérios, em muitas denominações. Eu tenho estado em algumas igrejas que já se entregou à opinião pública, em quem determina a liturgia do culto é o que o povo está querendo. O que o povo está querendo? É o dia do hot dog? Vamos fazer o hot dog. O que o povo está querendo? É o dia do samba? Vamos fazer samba. É o dia do vinil? Vamos fazer vinil. O que é que eles estão querendo? Vamos analisar. Olha para a América do Norte, em que as igrejas fazem pesquisas de marketing para descobrir o que o povo quer, e a liturgia é determinada por aquilo que o povo quer. Igrejas inchadas de milhares e milhares de pessoas, mas que entram e saem com a mesma vida, nunca morrem, só desmaiam, e o desmaiado qualquer algo desperta ele. Mas a igreja que fecha a porta do inferno é a igreja que morreu para este mundo, está vivendo totalmente para Cristo. Aleluias, 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 aleluias. Choridecai e aledecai, orianda choridecai. Você pode não ser convidado por alguém, mas seja profeta de Deus. Você pode ser odiado por pessoas, mas seja profeta de Deus. Não vende a tua fé por nada. Fique em pé em nome de Jesus. Eu tenho que ser fiel à palavra do meu Deus na minha vida.
O Espírito nesta noite quer conserto neste lugar. Há pessoas aqui nesta noite, estou sendo profeta de Deus, que o Senhor exige de ti um conserto hoje. Soridecai, sorianda, soridecai. Nesta noite Ele está aqui para cortar o pavio velho e para pôr pavio novo e azeite novo na tua vida. Em nome de Jesus, pega na mão do teu irmão que está do teu lado. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pega na mão do teu irmão, por favor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero te convidar neste momento a orar a Deus. Eu quero te convidar nesta noite a orar em favor deste irmão que você está pegando na mão dele. O Espírito Santo está em nosso meio. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece. Ele está querendo nesta noite renovar a tua vida. Ele nesta noite tem perdão para dar para você. Nesta noite Ele tem renovação e transformação para a tua vida. Em nome de Jesus, começa a falar com Deus aí, por favor. Mostra que você é um crente que o inferno não pode com a tua vida. Começa a falar com Deus em favor deste irmão que você está pegando na mão dele. Em nome de Jesus, começa a falar com ele aí agora. Ana Evelyn, por favor, Ana Evelyn, canta um hino para nós. Enquanto nós vamos estar orando, por favor, fecha os teus olhos, começa a falar com Deus, fala com Deus agora. Não precisa olhar para o teu irmão que está do teu lado, não precisa olhar para mim. Deus não quer curioso aqui, fica tranquilo, Ele vai fazer o que Ele tem que fazer aqui nesta noite. Eu creio nisto, Ele já está efetuando perdão aqui nesta noite, Ele já está efetuando transformação de vida. Em nome de Jesus, fala com Ele. Em nome de Jesus, clama Ele aí agora. Oh, chorianda, soridecai, Pai. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito Santo, assopre sobre esta igreja. É Tu que conhece cada coração aqui nesta noite. Espírito Santo, é Tu que conhece, Senhor. É Tu que sonda o nosso coração. É Tu que conhece o nosso levantar, o nosso deitar. É Tu que conhece o nosso levantar e o nosso falar. Espírito Santo, assopra agora sobre a Tua igreja. E na vida que precisa de transformação, transforma agora. Renova agora. Restaura agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, fala com Deus. Em nome de Jesus, clama Ele. Ele tem batismo para a tua vida nesta noite. Ele tem cura para a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Se você tem glória na glória, se você tem aleluia na aleluia, se você é batizado, farei mistério. Se você não é, abra a tua boca agora e farei mistério com Deus. Seja batizado agora, seja cheio agora, em nome de Jesus. Para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Eu estou aqui para servir, entregar minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas hoje em nome de Jesus Cristo, meu querido, adore a Deus, glorifique a Deus.